Muito bem, meus irmãos, nós estamos iniciando novamente o estudo do livro de Apocalipse. Eu sempre consto do capítulo 2, porque o capítulo 2 começa a série de cartas enviadas por João às 7 igrejas da Ásia. Mas o capítulo 2 e o 3 ele menciona as 7 igrejas da Ásia, que são os 7 períodos da Igreja de Cristo na Terra. E a partir de então nós começamos a trabalhar versículo sobre versículo. E eu parei na igreja de... Esse aqui não está muito legal, está tudo bem. E eu parei na igreja de Filadélfia. E eu falei na live passada sobre as duas igrejas no último período da igreja, que antecede a volta de Jesus. Depois vou entrar no capítulo 4, 5 e 6. É bom que os irmãos acompanhem para ter uma série de revelação, de conhecimento daquilo pela qual eu tenho estudado a Bíblia há muitos anos. E eu não me espelho em nenhum livro, ainda que tenha bons livros de escatologia bíblica dentro da CPAD, os nossos mestres e doutores que escreveram livros com as principais doutrinas. A escatologia bíblica é uma doutrina, é a mesma coisa como uma espécie de suplemento no teu organismo que você precisa dele. Um exemplo assim, se você não tiver a vitamina D, tem alguma coisa que falta na tua vida. A vitamina B12, o ômega 3, cloreto de magnésio. E muitas vezes você vai no médico, ele te intoxica de outros medicamentos que o teu corpo tem mais contraindicação, e ele não te receita o que é natural, porque o natural não é patenteado, é coisa da natureza, o nosso organismo precisa. E muitas vezes o médico vai e intoxica você com antibiótico, analgésico e tantas coisas mais, pela qual eu acabei de reconhecer através da medicina natural, um remédio que é contra a tireoide, a vida inteira sofrendo e tomando hormônio, ainda que a tireoide precise de um hormônio, e daí toma um comprimido chamado D3, e ele, como é que eu vou dizer, ele apazigua, ele controla, mas ele não repõe, ele não te tira do vício do remédio. Você tem que tomar a vida inteira aquilo, senão você vai enloucar. Outro problema é a questão da diabetes. Tem 1.500 tipos de diabetes e a pessoa vai até insulina, né? Aquilo na veia, tá todo picado, todo encaroçado, a barriga, e não pode comer nada, porque a diabetes está matando aos poucos, ela vai te enterrando vivo. Mas você não sabe, uma medicina natural que Deus deixou para você. Assim são as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus. Você pode estar intoxicado de tantos meios que os líderes religiosos te colocam, entre aspas, os médicos da medicina espiritualista. Eles não curam a sede da tua alma, porque você não tem conhecimento de causa. Você vai num líder, ele diz, você tem que guardar o sábado.
Vai vendo outro líder religioso, ele diz, você tem que ser um dos 44 mil. Vai um outro líder religioso, ele vai dizer, olha, o fulano de tal, ele é o precursor de Cristo. Entende? E você vai tomando esses tipos de remédio para apaziguar a tua sede espiritual. E você não consegue. O outro diz, olha, você tem que ser de Allan Kardec. A fé existe, mas tem que ter as obras. E aí dele obra, e dele obra. Deu para entender? Então, muitas vezes, Deus, o Espírito Santo me inquieta e eu tenho até assim me tornado um pouco chato nessa questão. E Deus está me dando os dias na minha vida para isso. É isso que eu quero compartilhar com você. Amém? Então vamos ler a igreja de Laodiceia, ou melhor, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que são as duas igrejas dos últimos dias. E eu vou provar isso para você. Aqui nós vamos caminhar junto. Quando você assiste isso, meu irmão, você vai com a Bíblia, vai me ouvindo, vai dando pausa, vai olhando a Bíblia. E se você quiser ter seu comentário, eu louvo a Deus pelo teu comentário, quer seja uma crítica construtiva ou uma observação, ou dizer é verdade, entende? Se você dizer é verdade, eu já estou satisfeitíssimo, não que eu preciso disso, não, mas eu vou entender que alguém está acompanhando paulatinamente e o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, como o Espírito Santo trabalha na minha vida. Então vamos ler e vamos caminhar junto. Porque se eu não parar um pouco nessas duas, eu não vou conseguir continuar. É essencial que você entenda pelo menos essas duas últimas cartas à igreja da Ásia, que simboliza a igreja dos últimos dias. Amém? Vamos começar então a partir do primeiro versículo da igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi que abre ninguém fecha, e fecha que ninguém abre. Eu sei das suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardasse as minhas palavras e não renegasse o meu nome. Aqui eu já fiz uma introdução na vez passada, se não me foge a mente. Quando Deus disse, eu tenho a chave. A chave, isso que diz, a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Eu já expliquei essa parte ali. As portas dos céus que estão abertas, quando Jesus disse em 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, né? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu abriu as portas para Jesus. Quando o antediluviano bateram nas portas da arca, abre, não é? Abre, não é? Não é, fala lá dentro, não posso, foi Deus que fechou. Entende? As chaves de Davi, quando Davi entrou para reinar sobre Israel, Deus usou Davi para expulsar as 10 nações ímpias, guerreiros fortes, como Golias, o primeiro que ele destruiu sendo um piá. Sabe o que Davi tinha nas mãos? Uma chave.
Sabe que essa chave é o poder da graça de Deus para expulsar os inimigos, os incircuncisos, com uma funda nas mãos. É coisa tremenda. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, qual é a chave? Da obediência, do louvor, da submissão a Deus. Rodear os muros de Jericó por 7 dias e no último dia 7 vezes. Essa é a chave, meu irmão, que Deus quer colocar nas tuas mãos. Se você, eu te contei na vez passada a experiência que eu tive na cidade de Atalanta, quando aquele irmão cego disse que Deus nos ia dar a chave. Se lembra? Então não vou mais falar disso, você assista a vez passada, em nome de Jesus. E aí ele disse: escreve, isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Glória a Deus. O que é santo e o que é verdadeiro. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E o maior desafio da humanidade hoje é se confrontar com a verdade. Teve uma irmã esses dias na minha casa, pela misericórdia de Deus, eu convivo com as pessoas e Deus me revela a verdade na vida dessas pessoas. Como as pessoas manipulam outras pessoas escondendo o que está dentro dela. Eu vou conversando com as pessoas, vou indo. Não sei se eu sou extremamente observador, é o Espírito Santo que me revela a índole de cada pessoa. E a pessoa nem percebe que que o Espírito Santo está me revelando tudo na vida dela. Quando estou bem espiritualmente com Deus, Deus me revela. Esses dias na igreja todos se surpreenderam, porque Deus me revelou a situação de 2 irmãs. Se eu fosse falar com elas pessoalmente, eu iria dizer tudo o que estaria acontecendo. Nunca vi aquelas irmãs na igreja, com aquelas 2 senhoras. Chegou na minha casa uma irmã e ela saiu chorando, chocada, não tinha palavras, nunca pensou que eu vi aquilo da minha boca. Eu disse: minha irmã, você não conhece o seu marido que tem. Ele é manipulador. Ele tem uma fraqueza com ele que nem ele sabe. E eu tenho que me distanciar dele para mim não me machucar e não machucar ele, porque se eu vou falar a verdade para ele, ele não vai aceitar a verdade. E eu comecei a falar algumas verdades. Eu disse: se você não conhece seu esposo ainda, procura conhecer. Ela não tinha resposta, só tinha lágrima nos olhos. Eu disse para minha esposa: eu não parei no meio da caminhada, porque ela não estava preparada para ouvir tudo. Mas desde os primeiros dias que eu coloquei o olho naquela senhora, Deus já me mostrava tudo. Eu sabia com quem eu estava lidando. Que Deus nos ajude, irmãos. O olho de Deus sobre a igreja de Filadélfia era um olho clínico. Um olho clínico.
Fui visitar uma igreja ontem à noite, com a convite do pastor. Quando eu cheguei, Deus me revelou toda a verdade sobre aquele pastor. Não falei nada, ouvi a pregação, os louvores. Oh, meu Deus, coitado, está se enganando a si mesmo e tantas pessoas estão ali, porque não tem outra porta para entrar. Eu louvei a Deus. Amigos meus, crianças, que eu apresentei diante de Deus, hoje são homens casados e têm filhos, estão na igreja, estão entrando por aquela porta, mas, meu Deus, vou ficar quieto. O Espírito Santo me disse para parar sobre esse assunto. O que é verdadeiro, o homem não quer se confrontar com a verdade. Muitos e muitos anos eu não quis me confrontar com a verdade que eu escondia, ou a mentira que eu guardava sobre a minha natureza, sobre os meus pensamentos. O dia que eu fui confrontado com a verdade foi através da palavra do Espírito Santo. Ele dizia: para, Valdir, para, tu vai se dar mal. E eu insistia que nem um burro velho, cavalo velho. E até que bati com a cabeça, até que eu olhei para cima e disse: obrigado, Senhor, tu insiste ainda. Eu não sei por que tu me amas. Eu não sei por que, Senhor, que tu tens paciência comigo. Mas hoje, meus queridos irmãos, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui diante de vocês, talvez até fazendo uma confissão, porque a verdade me confronta, a verdade me desafia, a verdade me põe no rumo, me põe diante de Deus. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quantos e quantos viraram as costas para mim quando dizia: irmão, você precisa se consertar, você tem esse e esse problema. A pessoa saía e nunca mais voltava na igreja. Passava anos e eu me encontrava: como é que você está, meu irmão? Pastor José, hoje você é pastor, naquele tempo você não era, eu fugi de você porque você me falou uma verdade. Eu pregando uma certa vez numa igreja, eu falei uma verdade dentro da palavra de Deus. E tinha um irmão naquela igreja que era extremamente revoltado com sua esposa, com seus patrões, não parava em lugar nenhum. A esposa sofria, o sogro sofria, a sogra sofria, o filho sofria, o cachorro sofria. Extremamente revoltado. E eu não conheço as pessoas que estão pregando na igreja. E Deus me deu uma palavra, disse: doa que doer, mas eu vou. Infelizmente, irmãos, tem pastores que não me convidam para pregar. E nem querem me ver na sua igreja. Porque eu não vou adocicar o ego de ninguém. Ou você entra no caminho, ou Deus vai te rejeitar. Porque você tem o controle e o domínio do diabo na tua mente. Então você não tem estrutura para receber a verdade. Então fique acreditando na mentira.
fica acreditando em mentira. E eu preguei aquela noite e disse, irmãos, eu vou falar uma verdade aqui hoje à noite inteira. O pastor não precisa me convidar mais. Não estou aqui vendendo mensagem, como muitos fazem, ou comprando seguidores. Eu tenho a minha comunhão com Deus, eu tenho a minha vida com Deus, e eu vou continuar vivendo a minha vida com Deus. Ninguém sabe e não precisa saber do meu particular com Deus. Preguei a palavra de Deus. Houve um silêncio, uma apreensão. Eu notei que impactou. Hoje diz, é forte, irmãos, é forte. Não sei de onde tirar essa expressão. Passou uns 6 meses, mais ou menos. Eu saí daquela cidade, fui em outra cidade, vivi a minha vida. E um dia determinado eu encontrei um irmão, irmão José, daqui para lá. Amém? Eu não vi mais irmão, não está mais cidade, já mudei para outra cidade. Eu quero agradecer, irmão. Nunca fiz nada para ti, para você me agradecer. Não, quero agradecer, irmão. O irmão foi usado por Deus naquele dia, assim. Você me falou umas verdades. Não me falou para a igreja. E eu não consegui dormir à noite. Eu fiquei uns 2, 3 dias pensando naquilo. Eu disse, meu Deus, eu preciso mudar. A única pessoa que tinha ao meu lado, que já tinha sofrido bastante, era a minha esposa. Ele chegou para a esposa e disse, querida, Deus está me inquietando, eu preciso mudar, tu me ajuda. E contou as verdades para ela, ao seu respeito, se abraçaram e choraram. Ela dizia, eu sabia disso há muito tempo, que você tinha essa fraqueza. Eu nunca tinha coragem de te contar porque você é brabo. Você não estava preparado para ouvir a verdade. Irmãos, me perdoe, mas eu não consigo sair disso aqui agora. Me perdoe, me ajuda. Me entenda, pelo amor de Deus. Você abraçou, beijou a esposa. Ele disse, me ajuda, eu quero me tornar ser um verdadeiro, principalmente contigo. E com teus pais que eu já causei tanta tristeza, e eles ainda não me abandonaram. E eu estou com medo, querida, que você me abandone. Se abraçou com ela e chorou com ela. Não sei se passou algumas horas, um dia, mas foi se tentar conversar com o seu sogro sozinho. O sogro notou a diferença nele. A sogra também notou, porque se são pessoas que observam a diferença na vida de outra pessoa, é o sogro e a sogra. Quando ama o genro, o sogro observou que o genro estava meio assim, a sogra também. Alguma coisa está acontecendo com fulano. Não sei. Será que não brigaram de novo? Será que não andou apontando? Esse cara está escondendo alguma coisa. Mas quem é que chega perto dele? É um ouriço. O ouriço é assim, ó. Se passar a mão assim, beleza, mas passa assim, ai, espeta tudo. Ele é um ouriço. Ficaram de olho, mas não falaram nada. De repente o irmão, aquele irmão, esse irmão contando para mim, na estrada. De repente ele disse, irmão José, meu sogro me procurou, bem sorrateiramente, e eu percebi nele que era hora de abrir o livro. Ele disse, meu sogro, tem um assunto sério para conversar com você. O sogro ficou apreensivo. Isso é sério mesmo. Não trata da sua pessoa, não trata da sua filha, não trata da sua esposa. Não estou devendo para ninguém, mas o problema sou eu mesmo. Senta aqui, não vamos conversar. E ele contou para o seu esposo algumas verdades
ou melhor, algumas mentiras que ele estava escondendo, e que ele queria ter o alívio da consciência, e queria viver bem com o esposo, com a sogra, com a filha, que era a família dele, e que a partir de então o sogro ajudasse ele a, pelo menos, perdoasse ele, entendesse ele, para a partir daquele dia ele ser uma nova criatura, um novo homem, um novo elemento na família, porque antes ele não era um elemento da família, ele era um estrovo, um espinho. E quando o sogro olhou para ele, não falou nada. Não falou nada. Só disse, tá bom, fulano, vou tentar te ajudar. E saiu, ele ficou meio desconfiado com o sogro, tá, para daqui, para de lá, não sei se o sogro acreditou ou não acreditou. Entende? E o sogro foi esperar pelo menos 3 dias, uma semana, e conversou com a sogra, vamos esperar se houve realmente mudança no fulano. Pela misericórdia de Deus houve. Por que estou falando isso? Porque havia dentro do conceito da igreja de Filadélfia e Laodiceia o conceito da mentira. Dá para entender agora? O conceito da mentira. E quantas vezes, meu irmão, você se decepcionou com as pessoas por causa da mentira? Você olhou a vida do teu líder religioso e viu que ele mentia, ele era um manipulador do teu patrão, do teu vizinho, do teu melhor amigo. E você, às vezes, precisa dele, ou ele precisa de você, e você não tem coragem de dizer o não, porque se você disser o não, você sabe que você vai perder um amigo, entre aspas. Não faz uma semana, 15 dias atrás, eu fui falar com um amigo e disse uma verdade para ele. Ele só faltou me bater. Estava sentado, levantou, jogou cadeira, chutou, me expulsou para fora da sua casa. E foi, eu digo, meu irmão, se eu falei uma verdade para você, te ofendeu, mas eu estou sendo sincero. Sai daqui e vai embora. Me expulsou da sua casa. Porque simplesmente eu falei uma verdade que eu queria lhe ajudar. Sabe o que eu disse para ele? Me desculpa, mas eu acho que você pensa que eu não sou seu amigo porque estou ao teu lado para lhe ajudar e você quer fazer tudo sozinho. Um centralizador das suas ideias. E a sua esposa já tinha me alertado que ele não aceitava de ninguém, de conselho, qualquer. E eu fui fazer um teste. Ele disse, me desculpa, meu amigo, mas eu estou aqui ao seu lado para lhe ajudar. E você, eu não sei o que estou fazendo aqui ao seu lado. Meu Deus. Como eu sempre digo, foi um abraço no diabo. O homem se transtornou-se. Eu disse, eu disse, ainda tentei pedir perdão para ele. Me perdoa então se você não aceita uma verdade, me perdoa, não vou falar mais uma mente. Eu acho que vou ter que ser mentiroso contigo. Que você não aceita eu ser puro, sincero e verdadeiro. Eu não sei ser hipócrita. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora que eu não quero te escutar. Agora você vai me escutar. Ele disse, eu estou ouvindo você falar que desembucho que você tem, que eu sou teu amigo, quero te ouvir o teu lado. E ele me falou o que estava no coração dele. Você pensa que tem dinheiro, ele dizia, que compra tudo e faz como você quer, mas comigo você vai se enganar. Eu disse, não, meu irmão, eu tenho dinheiro, sim, eu tenho muito dinheiro. Ninguém sabe o que eu tenho de dinheiro. Mas eu não estou querendo te comprar, estou querendo te ajudar.
E você está levando as coisas pelo mais difícil. Vai com o teu dinheiro para casa, vai embora. Tá bom, irmão, estou indo, estou indo. Você não quer meu perdão, estou indo, tchau. Tchau e benção. E jogou as coisas. Quase que eu bati o meu carro, porque eu fiquei cuidando dele, pensando que ele dá um peteleco na orelha da esposa, que tentou contornar a situação. E não olhei para trás, passou um tantinho assim. Quando eu vi, eu virei tudo o volante que não estava tendo de frear. Isso. Misericórdia, um carro novo. Meu Deus. Eu pergunto para ti, meu irmão, terias coragem de voltar no mesmo local? Já volto já passou 30 minutos.